Serial killer, perseguições, adrenalina, suspense. Quem não gosta de um filme assim, né? Pois é, tivemos O Estranho, o primeiro capítulo, ano passado, e agora, esse ano, eles trazem a continuação desse filme, que dividiu bastante opiniões, muita gente gostou, muita gente odiou. E aí, será que esse capítulo 2 vem melhor que o primeiro? Vamos falar sobre ele? Os Estranhos, capítulo 2. Vamos lá? Eu fui uma das pessoas que defendeu o capítulo 1, porque eu achei que foi uma introdução, porque eles trouxeram a história de um casal de noivos que foram para um lugar passar um final de semana, aquela coisa toda, só que tudo de estranho acontece. E aí, como seria uma introdução, a gente já sabia que teriam 3 capítulos, eu achei que seria uma coisa mais lenta, mais explicativa e tudo, e eu achei, assim, para mim foi ok, não foi algo fenomenal, nota 10, mas eu acho que eu dei um 7zinho, porque realmente, assim, eu achei agradável. E aí fiquei na esperança absurda desse capítulo 2, porque eu queria esse desenvolvimento, queria saber como ia acontecer, e até por conta dessa história, né? Porque teve uma sobrevivente. Após descobrirem que sua vítima, Maia, está viva, 3 maníacos mascarados retornam para terminar o serviço. Sem ter para onde correr e sem ninguém em quem confiar, Maia se vê em uma luta pela sobrevivência contra os psicopatas. A personagem Maia é interpretada pela Madeleine Petsch, que é famosa pela série Riverdale. E aqui ela traz essa personagem que tá aí numa busca constante de sobrevivência, porque ela sobreviveu primeiro, ela foi capturada junto com o noivo dela, o noivo foi assassinado na frente dela, e esses 3 maníacos estão atrás dela, sabendo que ela sobreviveu, que ela tá no hospital internada tentando se recuperar, eles vão atrás dela para matar, porque não pode sobreviver ninguém. No início do filme, eles já falam aí que nos Estados Unidos mais de 1.000 pessoas foram assassinadas por pessoas desconhecidas. E porque realmente existe muito essa coisa do serial killer, do psicopata nos Estados Unidos. A gente vê histórias aí de pessoas que entram armadas no cinema e atiram em todo mundo, no meio da cidade, aquela coisa toda. Então parece que é uma coisa muito presente ali, né? Então eu acho que quando eles trazem esses filmes é justamente para tentar falar sobre isso, essa coisa da insanidade do ser humano, que tem gente que é manipulado pelo meio, manipulado por outras coisas e teve uma infância, um processo muito difícil que acabam virando esses malucos. E o filme tenta falar justamente isso, ele tenta trazer um pouco da história dos assassinos. Então, no primeiro filme, a gente teve o protagonismo da Maia com seu noivo, e aqui o protagonismo vira um pouco, não que ela não seja protagonista, ela tá ali tentando sobreviver, caça gato e rato total, ela fugindo, eles atrás dela, aquela coisa toda, mas também eles deram um pouquinho de protagonismo a alguns personagens que são os assassinos, que são 3, que é o homem e as 2 meninas mascaradas com um rosto de bonequinha de porcelana. Então ele tenta justificar, não é justificar, mas tentar mostrar que o homem é produto do meio e que também a infância diz muito sobre quem você é agora. E eu sempre digo isso, né? Que quem teve uma infância conturbada, tenebrosa, a tendência é ter um futuro um tanto quanto perturbador. Dando uma pausa na nossa crítica, eu quero fazer um agradecimento especial aos membros do canal Termômetro Nerd. Vocês são parte fundamental do canal e fazem ele crescer todos os dias. No nosso clube, os benefícios são dignos de cena pós-crédito. Aqui você tem vantagens exclusivas e conteúdos especiais. Você quer ver o seu nome aqui no vídeo também? É só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e venha fazer parte dessa história. E o que acontece? Eu acho que eu fui com uma expectativa muito alta, não sei se foi isso, esperando muito desse filme justamente por eu ter sentido um apreço pelo primeiro, achei que esse segundo seria bem mais interessante, já teria um desenvolvimento melhor, a gente poderia conhecer essa história, porque ainda tá naquela coisa, será que esse povo participa de um culto satânico na cidade ali, tem que matar pessoas como oferendas? Será que o povo é doido mesmo? O que será que tá acontecendo? Por que acontecem esses assassinatos, né? E aí ainda não foi explicado, a gente sabe que tem um capítulo 3,
Mas esse filme, ele mexeu muito com a minha inteligência, na minha opinião. Então, assim, tem cenas que são muito absurdas. Eu vou dar um exemplo para tentar não trazer muito spoiler, que é uma situação em que a menina tá lá presa no banheiro, vamos dizer, e eles tentam entrar no banheiro e não conseguem, e quando eles têm a oportunidade para tentar entrar, porque sabe que a vítima tá lá dentro, eles simplesmente vão embora. Vão embora. E ela consegue fugir. Então, assim, pô, não estão querendo matar ela? Mata logo. Aí não, dão oportunidade para ela fugir e eles ficam correndo atrás dela. E a menina tá lá toda sequelada, com a barriga aberta, com, sei lá, com um monte de coisa, machucada no pé. Aí uma hora ela tá mancando, outra hora já não tá mais. E ela conseguir sobreviver a tanta situação louca, assim, né, dentro, na mata, e conseguir correr de 3 pessoas, e conseguir fazer o que ela faz. Então, assim, é muito surreal. Eu acho que eles apelaram muito nesse capítulo 2. Como eu falei, o que teve de inteligente, bom desenvolvimento no primeiro, eles detonaram aqui no segundo. Então, assim, são cenas absurdas que não dá. Assim, a gente sabe que é ficção, que a gente sabe que a gente tem que tentar esquecer do real imaginário e tentar embarcar na história, mas a coisa é tão sem lógica, tão absurda que eu não consegui, me incomodou. Então eles tentam também se utilizar do body horror, do gore, para tentar brincar com essa coisa, né, do agoniante, vamos trazer uma coisa com barulhinho, né, de sangue, barulhinho de corpos, não sei o quê, mas também não ajuda. E as cenas de morte, elas são boas, mas é aquelas cenas assim que também não te dá aquele impacto, né, de falar assim, caraca, né, que coisa, que loucura, não. São cenas simples. E aí brinca com isso, que eu achei que ficou extremamente desmotivador, sabe, me frustrou muito, me frustrou pra caramba. Tudo que eu tinha de bom de pensamento no capítulo 1, nesse capítulo 2, assim, pra mim, lascou bonito. Então eu espero que o capítulo 3 possa dar um fechamento adequado, trazer uma história decente, tentar tirar um pouco dessa questão da fantasia, porque assim, tá, eu entendo que matou a menina, acabou o filme, claro, matou o assassino, acabou o filme, mas, gente, é umas coisas muito sem lógicas que acontecem, né? Então, assim, é brincar com a nossa inteligência, na verdade. Então, não sei, o diretor errou a mão feio nesse filme. E a única coisa que salva realmente é Madeline, que tem uma interpretação absurda. Ela sim consegue fazer essa vítima que tá correndo, que tá sofrendo, né? Perdeu o noivo, ainda tem que tentar sobreviver a 3 pessoas insanas. Então é a única coisa pra mim que salva aqui no filme realmente a atuação dela, que ela é linda, incrível. Mas assim, sabe quando você fala assim, vamos pensar em mais alguma coisa aí pra tentar ajudar? Vamos espremer até o fim pra ver se pelo menos uma gotinha sai? Não dá, gente, não dá. Eu acho que eles tentaram construir esse cenário claustrofóbico, tem cenas assim com corredores bastante compridos, que ela tenta correr e vem esses assassinos. Só que também a coisa fica muito confusa, porque eles tentam trazer outras coisas e não tem essa explicação. Por isso que eu tô falando assim, que eu tô esperando que o 3 possa melhorar, né, a situação, amenizar esse 2 aí, mas também eu já fico com medo porque a gente sabe que se a bilheteria for ruim, eles podem repensar. Apesar de que já foi gravado, né? Inclusive, curiosidades, eles contam que gravaram tudo nos mesmos dias, assim, fizeram o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então é como se, assim, filmasse o capítulo 1 de manhã, o capítulo 2 à tarde, o outro à noite. Então eles fizeram em pouco tempo os 3 filmes, então já tá tudo prontinho ali. Então não tem nem como voltar atrás. E o que eu acho interessante, porque assim, não tem aquela quebra, porque assim, de um ano pro outro, né, os personagens crescem, mudam muita coisa e tudo. Então acho que ele consegue brincar bem com isso, porque justamente os personagens estão iguais nos 3 filmes. Então, isso é fato que vai ser bem interessante. Outra coisa que salva também um pouquinho é essa questão da construção dos psicopatas aí, dos doentes. Então ele tá tentando trazer a história deles, porque que eles são malucos assim. E tem essa questão da tatuagem, né, que esse rostinho, esse smile, que eles estão tentando explicar também pra gente, que ainda tá nesse desenvolvimento. E aí, como eu falei na crítica do primeiro capítulo, que eu acho que ele tem uma premissa muito boa, porque ele pode desenvolver muita coisa aí. A Maia pode, sei lá, voltar com sangue nos olhos e tentar justiça com as próprias mãos, e aí ter uma mudança, né, de ideia aqui e também tentarem explicar o porquê que eles matam as pessoas, porque isso não é normal. E nesse filme também, no meio das cenas pós-créditos, tem um trechinho do que virá no capítulo 3. Como teve no primeiro, vai ter aqui também. Então espera aí um pouquinho para você ver.
Mas é um filme que realmente eu falo assim que é por sua conta e risco. Se você quer assistir por curiosidade, porque assistiu o primeiro e tal, e quer ver a continuação, ok. Mas não é aquele filme que eu vou falar, gente, olha, filmaço do ano, corre, vale super a pena não. Até porque a gente tá com uma leva muito boa de filmes de terror suspense, então assim, esse filme vai ficar bem abaixo de todos eles. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 3. Os Estranhos capítulo 2 estreia dia 25 de setembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu Os Estranhos capítulo 2 ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!